Boa noite, Brasil, boa noite, Bálsamo e todo o estado de São Paulo. Estamos mandando a mensagem aqui da nossa cidade de Bálsamo para todos os amigos do Facebook e do YouTube. Companheiros, hoje eu quero falar também, continuar falando da questão da reforma financeira aí deste ministro Paulo Guedes, da modernização que ele quer fazer da economia, com a diminuição do Estado, com a diminuição dos direitos dos trabalhadores e com esta ideia tentar provocar uma aceleração econômica. O ministro é um ministro ultrapassado. Ele vem com uma ideia retrógrada que já foi apoiada em outros países e feita e não teve o resultado esperado. E nem terá no caso brasileiro. Sinto muito falar ao ministro e a todo o Brasil, que a ideia desse cidadão é uma ideia ultrapassada. E, infelizmente, um desastre. Vejamos por quê. O ministro imaginou que, retirando os direitos dos trabalhadores, reformando a Previdência, transferindo esses recursos dos velhinhos para os banqueiros, como eu disse para vocês, a malandragem não é resolver o problema aí da Previdência, de como arrumar o dinheiro para pagar os velhinhos. Não. O problema é mentir para o povo, dizer que há um déficit impagável, uma dívida pública impagável, que é mentira. Para vocês jovens que vivem falando isso, ouvindo isso na internet, infelizmente o WhatsApp e essas informações criam um ambiente negativo e mentiroso. Eu só vou dar uma informação para vocês, uma só, que desmonta toda esta mentira, que esta falácia que é colocada aí nessa geladeira quadrada que vocês ouvem ou nessa porcaria de WhatsApp. Meus amigos, as reservas petrolíferas da nossa Petrobras, elas somam 100 trilhões de reais. 100 trilhões de reais. E a nossa dívida pública é de apenas 4 trilhões, não chega a 4 trilhões de reais. Porque nós temos reservas bancárias aí de 300 bilhões de dólares. 300 bilhões de dólares estão em reserva bancária, para uma dívida de 4 trilhões de reais. E para um estoque de petróleo da Petrobras de 100 trilhões de reais. Fora o nióbio, fora todos os metais, fora todas as riquezas de nosso país. E hoje eu quero dizer para vocês, amigos, que muita gente vem na internet, no Facebook, vê minhas publicações favoráveis aos grupos de esquerda e nem imaginam por que a razão. Mas eu vou lançar aqui para vocês uma pergunta que também ajudarei a responder. Pense você, brasileiro, das riquezas minerais do Brasil, do nióbio, do cobre, do ouro, do manganês, de todos os metais e riquezas minerais do país. Você tem noção do que se arrecada de tributo e que se retorna ao governo federal? Evidente que não. 99% das empresas que exploram são de outros países. E não recolhem absolutamente ou praticamente nada de tributos ao nosso país. Apenas dão emprego à nossa gente. Emprego como esse na barragem aí de Brumadinho para matar, assassinar pessoas como se fosse um brinquedo. Esta gente não tem a menor consideração com o país. Então eu não sou comunista, como as pessoas imaginam, eu não sou exatamente um esquerdista apaixonado, não é essa a questão. A questão é que eu defendo uma economia onde as riquezas nacionais tenham que existir para o povo brasileiro.
Não é possível que nós vamos entregar 100 trilhões de reais em barris de petróleo, graciosamente para esta gente, sem tributos, e dever 4 trilhões de reais pagando juros escorchantes, quebrando a nossa economia, fazendo nossos velhinhos ficarem sem aposentadoria. Aí é ser burro demais. Então não é uma questão de direita ou de esquerda, é uma questão de visão nacional. Eu não consigo enxergar o meu país sem que as riquezas nacionais sejam utilizadas para o bem do nosso povo, para o bem comum da sociedade. Nós não podemos admitir que brasileiros vão passar fome enquanto o nosso petróleo vai ser levado gratuitamente para as grandes nações. Está aí, estão aí os americanos já aportando a Petrobras, já levaram de bandeja a Embraer, querem a Eletrobras, querem dominar o sistema econômico brasileiro e nos forjar como escravos dentro da nossa nação. Isto me transforma num homem que aproxima da esquerda, porque é o único setor da política que não aceita esta putaria de entregar o Brasil de graça. Uma putaria. Os caras se corrompem a troco de banana e entregam às empresas nacionais. E depois vem dar uma de bonzinho, dizer que o país está quebrado. Mentirosos, vagabundos, desqualificados, que não respeitam a inteligência do povo brasileiro. Não respeitam você, porque enchem de mentira na televisão e nos meios de comunicação para convencer você de que o país está na miséria. Mentira! O que se pagou de juros no Banco Central a taxas de 14% ao mês, roubando metade da arrecadação da dívida pública. Vejam aí no meu Facebook, procurem a publicação da juíza que está fazendo auditoria e mostrando a todo o Brasil a pouca vergonha que se realizou no Banco Central com a dívida pública. Esta dívida não existe. É uma falcatrua, um roubo. Uma dívida aritmética inventada por ladrões. E você está acreditando que temos que entregar o Brasil de bandeja, trilhões de reais, para pagar uma merda inventada num Banco Central de ladrões e corruptos? Então, neste caso, eu me alinho com a esquerda. A economia tem que ser de mercado. Os empresários têm que ter suas coisas. Os proprietários rurais têm que ser suas terras. É verdade. Mas aquilo que é nacional, aquilo que é de todos, tem que ser preservado para todos. Aquilo que é o bem público, que são os minérios, que são as riquezas nacionais, tem que ser conservada para a nossa população. Não vamos entrar nessa conversa, porque aqui não tem nenhum bobo. O brasileiro está sendo enganado, mas não é bobo. Quero deixar essa mensagem, esse registro a todo brasileiro. Isto me revolta. E quando vejo as pessoas defenderem esta porcaria, eu fico admirado. Parem para pensar, por favor. Um abraço ao Brasil, do Edson Borges.